notícia. Hora da notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bom dia para você. Nós estamos começando aqui pela Mais FM mais um programa Hora da Notícia. Nós começamos desejando a você um bom dia, que você possa curtir esta quinta-feira. Nós estamos no ar em 87.9, nós estamos também no fmmais.com.br e você ainda acompanha o nosso programa nos aplicativos da Mais FM no seu smartphone e também no aplicativo da Cerrado Rádio. A Cerrado Rádio, você baixa o aplicativo e manda uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: eu quero ganhar um iPhone. Até eu vou fazer isso, viu, Kelinha? Cerrado Rádio, 24 horas no ar, 100% sertaneja, né? Agora transmitido também o Hora da Notícia a partir das 8 da manhã, ao vivo aqui, direto dos estúdios da Mais FM. Um abraço para toda a equipe da Cerrado Rádio. Você ouve também o nosso programa às 11 horas na nossa web rádio Nova Gospel e às 20 horas a reapresentação aqui na Mais FM e também na Nova Gospel. Às 2 da tarde tem Fato e Notícia, direto dos estúdios da Cerrado Rádio, com o Dr. Luiz Carlos e Lorena Montoril. É isso aí, a gente tem várias maneiras para você acompanhar o programa. Você pode acompanhar também na nossa live pelo Facebook, deixando o seu recado, deixando a sua manifestação para a gente poder acrescentar aqui na nossa pauta. Tá legal? É isso aí, comigo está a Kellen Cunha, na técnica aqui, fazendo a transmissão pelo OBS e no Facebook, e também o nosso comentarista político, o deputado estadual Antônio Gomide. Bom dia, Kellen. Bom dia, Gomide. Bom dia. Prazer estar mais uma vez com vocês nessa quinta-feira, dia 28 de março. Estamos juntos. Muito bem. Vamos começar pelo esporte. Ontem teve muita emoção no esporte aqui em Goiás e pelo Brasil afora. Pois é, ontem teve aí, fechando aí para definir a questão das semifinais do Campeonato Goiano, né? Já tínhamos tido ontem o primeiro classificado para as semifinais, que era o Atlético, que ganhou da Napolina, mas ontem nós tivemos à noite o craque ganhando do Vila Nova, só que ganhou, mas não levou. Já viu aquela história? Ganhou, mas dançou. Ganhou, mas não levou. Então, na verdade, o craque precisava ganhar de 2-0 no mínimo para poder levar para os pênaltis, não conseguiu. O Vila Nova vai para a semifinal. O Goianésia perdeu para o Goiânia de 3-2. Tinha empatado o primeiro jogo, então Goiânia está na final, né? Na semifinal, aliás, né? E nós tivemos também a vitória do Goiás. Então, os 4 finalistas, nós tivemos aí os 4 times da capital goiana, né? Os 3 já estavam, quando começou o Campeonato Goiano, já eram algo previsível. O que não era previsível era o Goiânia estar entre os 4. O Goiânia, depois de muitos anos, volta à elite do futebol e fez um bom campeonato, né? Pois é aquela questão que a gente sempre fala, né? Tendo um bom planejamento, tendo um bom técnico, inclusive, né? Que é o Arthur Neto, que é experiente, conhece o Campeonato Goiano, conhece os jogadores, né? E tem aí um planejamento onde ele aproveitou vários jogadores aí que são chamados jogadores mais velhos, né? Jogadores aí que são rodados no Campeonato Goiano. Vista disso é o goleiro Márcio, né, que já jogou no Goiás, já rodou esse Brasil, jogou no Atlético, e que agora o Goiânia se destaca e vai para a semifinal. Mas nós tivemos aí também, Edmar, a questão do Campeonato Carioca. Ontem nós tivemos o Fla-Flu e um jogo extremamente polêmico, né? No primeiro minuto de jogo, o Fluminense fez um gol e foi anulado esse gol, né, pelo VAR, e nunca vi essa questão, o cara anulou. Os comentaristas que estavam acompanhando a decisão que o juiz tomou é diferente daquilo que os comentaristas viram. E daí você pensa qual é a formar opinião pública em cima de quem está comentando e daquilo que está enxergando, né? Então,
Está parecendo agora que aquilo que parecia que a questão do vídeo poderia ajudar a ter o consenso nas decisões do juiz, nem com a imagem, nem com o repeteco ali do vídeo está podendo. Eu acho que vai ter que fazer o VAR do VAR. Né? Então, nós vamos ter que fazer uma outra forma de avaliar a avaliação do VAR. E aí, agora você imagina o que é a decisão de um juiz, né? Se com o VAR não está dando conta de ter a unanimidade, pensa o juiz para tomar uma decisão dessa. Mas a grande verdade é que teve uma grande polêmica, o Flamengo ganhou, e ganhou com um gol de pênaltis também, ou seja, um negócio... Finalzinho, né? Um negócio polêmico, e o Flamengo está na final, e hoje tem um grande clássico. Hoje é o clássico. Né? Hoje é o clássico da rodada. Né? Vasco e Bangu, né? Bangu e Vasco. E o Bangu precisando apenas do empate. Mas, brincadeiras à parte, na verdade o esporte ele tem mexido, né? E no Campeonato Paulista, né? Nós tivemos aí o jogo do São Paulo, que o São Paulo também vai já definindo aí para a fase final, e o São Paulo ganhou ontem do Ituano de 1-0. Então, esse final de semana aí promete, porque já entra as semifinais do Goiano e também Carioca e Paulista. Muito bem. Bom, vamos às notícias políticas. O G1 traz aqui na manchete principal, nessa manhã, uma notícia que está relacionada a Goiás, né? O G1 traz essa manchete e o Jornal Popular também, que é o seguinte: Polícia Federal faz buscas em endereços do ex-governador de Goiás, José Eliton. O Jornal Popular também traz a mesma manchete, com outras palavras, diz o seguinte: ex-governador José Eliton é alvo de operação da Polícia Federal. Essa é a segunda fase da operação Decantação, que apura desvios na Saneago. Portanto, Goiás aí na manchete nacional nessa manhã de quinta-feira. Infelizmente, né? E essa questão da Saneago vem se arrastando há muito tempo. Nós tivemos grandes problemas, e o grande problema que nós tivemos com a venda da CELG, e por que foram vendidas a CELG? Exatamente porque a CELG foi utilizada nos últimos anos como uma forma de uma prestação de contas que sempre teve muita polêmica, né? E sempre utilizado mal esse dinheiro daquilo que é arrecadado da CELG, muitas vezes questionado, inclusive, sendo colocado, e questionamentos em relação a campanhas políticas, isso nesses últimos anos, a ponto da CELG ficar inviável e a ponto de poder aí o governo vender e privatizar a CELG, né, como uma forma de inviabilizar toda uma gestão que poderia ter sido aí aproveitada e fazer com que a CELG pudesse ser recuperada. Mas, infelizmente, as más gestões, né, isso fez com que toda essa questão aí de princípios, questão de gestão, questão de responsabilidade fiscal, fosse colocado a par e, infelizmente, foi vendida, privatizado a CELG. No mesmo sentido, no mesmo caminho, vai a Saneago, que tem várias denúncias, vai se arrastando essas denúncias do Ministério Público, situações onde muitas denúncias em relação a desvio de recursos, da onde devia ser aplicado para esgoto, da onde devia ser aplicado para expansão de rede de água tratada em todo o estado de Goiás. Infelizmente, a empresa tem denúncias que foi utilizado esse dinheiro também para lavagem e campanhas eleitorais. Da mesma forma, estamos vendo agora o desenrolar dessa operação aqui no estado de Goiás, onde a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual está envolvido para poder apurar essas situações. E o governador Zé Hélito e o governador Marconi Perillo extremamente envolvidos nesse processo. Muito bem, são cumpridos mandados de busca e apreensão na segunda fase da operação Decantação, que mira desvios na Companhia de Saneamento de Goiás. A Justiça também determinou sequestro de 65 imóveis avaliados em 35 milhões, né? São aqui algumas informações dessa notícia que está no G1 Brasil, no G1 Nacional, no G1 Goiás e também no Jornal Popular. Naturalmente será destaque nas notícias nacionais durante todo o dia. Muito bem, são 5 mandados de prisão e 8 mandados de busca e apreensão também, que acontece de acordo com a reportagem relacionada a essa questão da Saneago. Na primeira operação, prenderam vários diretores e também, inclusive, presidente do PSDB, você lembra toda essa situação, e que
está em andamento, né? Como disse, isso atinge diretamente uma empresa estatal, quer dizer, aquilo que é determinado e que o governo do estado deveria ter o maior carinho para preservar exatamente essa empresa, porque nós temos aí um bem essencial que é a água, e isso obviamente afeta todos nós que moramos no estado de Goiás, a todas as cidades, porque nós queremos investimentos da Saneago. E todos nós, né, que somos consumidores, todos nós aqui ouvintes da rádio Mais FM, sabemos o quanto a água é um bem essencial e o quanto que essa água está cara. À medida que nós estamos pagando essas taxas caras, a hora que a gente vê que a empresa sequer está fazendo bom uso desse dinheiro para devolver isso em qualidade de vida, em extensão de rede de água, extensão de rede de esgoto da nossa cidade, a gente fica realmente estarrecido, porque esse tipo de situação acaba fazendo com que enfraqueça a empresa e, no segundo momento, qual que é a possibilidade? Do próprio governo tentar vender a empresa para desfazer daquilo que eles mesmos fizeram uma má gestão. Muito bem. Bom, ontem ainda, né, nós falamos aqui sobre a crise entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados. O G1 traz a seguinte manchete: pela segunda vez em menos de uma semana, Maia e Bolsonaro trocam farpas. E outra manchete com o mesmo assunto fala dos militares. Ministros da área militar defendem que Bolsonaro procure Maia. Ou seja, o governo lá em cima não se entende, né, legislativo, executivo, judiciário, em estado de guerra. O que nós estamos vendo aí, uma falta de diálogo do governo federal com a Câmara Federal, e tem um confronto aí direto, né, entre aquilo que o Bolsonaro está dizendo e aquilo que o Maia está querendo. Então existe uma distância muito grande. O Bolsonaro quer fazer o governo federal, quer governar através de Twitter, através de rede social, e a Câmara Federal quer fazer um debate, principalmente porque tem uma reforma da Previdência e, obviamente, tem interesse de ver como que vai ser tocado. As lideranças que apoiam, os partidos e as lideranças que apoiam o governo Bolsonaro precisam se articular politicamente. Veja você, Edmar, que nem na Comissão de Justiça e Redação o governo ainda destacou o relator dessa comissão. Quer dizer, como é que vai andar um processo, um projeto que está lá dentro, né, de uma PEC, né, que na verdade precisa fazer aí andar e precisa ter uma celeridade, se o governo não dá conta de indicar nem o relator da Comissão de Constituição e Justiça? Então, existe aí realmente uma barreira muito grande. Ontem, essa barreira aumentou, né? Se tinha aí um murinho que estava com uns 10 tijolos, eles botaram mais uns 30, né, para poder afastar o Bolsonaro do Rodrigo Maia, da Câmara Federal. Por quê? Porque foi feito um comentário e o Jair Bolsonaro disse: não, isso aí, o Rodrigo Maia está nervoso porque prenderam aí o sogro dele. Então ele ficou assim meio nervoso, mas agora mesmo ele volta e fica bonzinho. Aí o Rodrigo Maia ouviu isso e falou assim: olha, quem deve estar nervoso, que está fora aí da sintonia, é o presidente Bolsonaro, porque até agora ele não sentou na cadeira para poder governar. Então ele retrucou na mesma moeda. Aí veio a tréplica, né? Aí o Bolsonaro foi para a imprensa de novo e retrucou, falou: olha, eu quero mais respeito e tal. Ou seja, a conversa está muito ruim. A conversa está muito ruim, né? Está conversa de menino de rua, né? Os dois estão quase se encontrar, vai rolar no chão. Então, isso é péssimo, né, para um governo que está começando e que, infelizmente, nós, como diz o Rodrigo Maia, é preciso o presidente sentar na cadeira e começar a pensar o Brasil, porque a população está aguardando. Não dá mais para ficar brincando de Twitter, brincando de rede social, porque tem mais de 13 milhões de desempregados, nós temos mais de 15 milhões de pessoas abaixo do nível de pobreza que estão esperando soluções do Brasil, esperando soluções do governo Bolsonaro. Aliás, esse foi o teor da fala do Maia, né? Tratando da questão do desemprego e da pobreza no Brasil e cobrando do presidente que ele governe, né? Sente na cadeira e vamos trabalhar. Larga o Twitter. Eu fiquei lembrando da mãe que fala para o menino assim: menino, larga esse videogame e vai fazer alguma coisa, né? Quer dizer, o presidente fica no Twitter, nas redes sociais, e o governo não anda, né? Outra manchete também de ontem, aliás, acho que ontem foi um dia meio tenso, né? O poderoso ministro Paulo Guedes também fez uma declaração ontem que deixou empolvorosa o mercado, né? E
que ele poderia deixar o governo se a proposta da Previdência não for aprovada. Na verdade, ele está respondendo também àquilo que se colocou na Câmara Federal, né? Ele foi convidado e como não tinha ambiente para ir até a Comissão de Constituição e Justiça, os deputados, senadores, aguardando ele, né, para fazer uma explanação sobre a reforma da Previdência, ele nem sequer apareceu lá e mandou um representante lá para poder explicar. O pessoal falou, não, aqui não tem representante não, aqui tem que vir o ministro da Economia que tem que fazer a defesa. Aí colocaram o pano quente e tal, e ele vai semana que vem lá dar as explicações devidas na Comissão de Constituição e Justiça, ou também na Comissão Especial, para poder dar início a a explicação da reforma da Previdência. Então, o que ele disse ontem foi o seguinte, olha, se vocês não estão contentes comigo, vocês acharem que eu estou muito ruim, eu vou para casa, eu tenho o meu mercado, eu não nasci aqui dentro do governo, então não vou morrer aqui dentro do governo, eu vou para casa, vou tocar a minha vida. Então, ele quis assim insinuar que se o pessoal está reclamando muito, se o governo não está contente, você tem uns deputados que é da base do Bolsonaro, que querem a reforma, mas não estão achando que do jeito que está tocando está bom, então eu vou embora para casa. Quer dizer, está jogando a toalha muito cedo, né? Então, se ficar desse jeito, de fazer beicinho, de jogar a toalha, de qualquer coisinha que não dá certo, vamos para o quarto e fechar a porta, eu vou falar para você, esse governo precisa entender que ele precisa resolver os problemas do país. A população o elegeu para buscar solução, não foi para fazer briguinha interna, não. A população está cansada dessas briguinhas internas. E governador e presidente da República é eleito para buscar solução. Outro setor do governo federal que também não se entende é o Ministério da Educação, né? O Ministério da Educação também teve demissão essa semana e o Ministério da Comunicação, da Educação, né, tem também um momento de crise séria, né? Correndo risco, inclusive, do ministro. Ontem à noite, pela rede social, circulou a notícia que o ministro teria caído, né? Depois não foi confirmado. É o que nós estamos falando. O governo Bolsonaro tem batido cabeça. Agora, por quê, Edmar? Sabe por quê? Porque quando o líder maior está batendo cabeça, quando o líder maior está discutindo e respondendo pelo Twitter, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo, como ele fez ontem, todos os ministros também podem fazer isso, porque à medida que ele tem o espelho, o ministro tem espelho de quem? Do líder maior dele. Quem que é o líder maior dele? O presidente da República. A hora que ele vê o presidente da República, ao invés de governar, ao invés de tomar decisões sérias, ao invés de dialogar com o Brasil, ao invés de buscar soluções para o desemprego, ao invés de gerar renda, ao invés de acenar para os governadores e prefeitos que as cidades e os estados vão poder melhorar, ele fica discutindo e coisas pessoais, inclusive com relação a sogro, a por que ele está nervosinho, por que não está nervoso. Quer dizer, os ministros também começam a fazer da mesma forma. Esse ministro da Educação, por exemplo, ele teve o absurdo de fazer um confronto com os reitores das universidades, com todo o sistema de educação, colocando pautas que vai tudo contra o que nós defendemos de uma educação pública gratuita com qualidade, daquilo que está colocado na Constituição. Então, se o presidente não dá o exemplo, os ministros acabam indo no mesmo rumo. Então, existe realmente já uma crise interna muito grande, e não é só com ele, né? Se você pega o social é a mesma coisa, se você vê as declarações do próprio Bolsonaro com relação a situações como a questão do armamento, a questão do Moro querendo se impor para tentar discutir e debater aquilo que ele acha que é importante, quer dizer, o importante é a reforma da Previdência, mas ele está lá com o projeto dele com relação à criminalidade. Então ele quer que aquilo ali toque na frente da reforma da Previdência. Ou seja, não tem o líder, que deveria ser o presidente da República, Jair Bolsonaro, não tem essa liderança suficiente para poder contornar esses ministros que ele colocou. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM e também pela Cerrado Rádio. Hora da Notícia. Hora da Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio.
rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Mercadinho Oliveira, preço baixo, qualidade e ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard, Ticket. Mercadinho Oliveira, Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. Seu Edson, tudo bem? Entre, fique à vontade. O senhor aceita uma água parada? É um absurdo, mas tem gente recebendo muito bem o mosquito da dengue em casa. Dengue mata. O caso pode ficar sério se a gente não cuidar. Chame os vizinhos e acabe com a água parada em vasos, calhas, pneus, jardins e quintais. Uma campanha... Mais FM. Mais. Tá bom demais. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula, você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Quero mandar o meu abraço para o Richelson Xavier, ele que também é radialista, jornalista, está aí sempre ligado na Mais FM. Um abraço, Richelson. Sempre que nós nos encontramos, ele dá notícia do programa. É isso aí, muita gente ligada, muita gente ouvindo e acompanhando aqui o Hora da Notícia. Eu quero abraçar também o pessoal que está com a gente no Facebook, né? O Ailton Américo diz: bom dia, Mais FM, bom dia, Edmar, bom dia, deputado Antônio Gomide. Então, Ailton Américo, sempre conectado, obrigado aí pela audiência. Ele que está lá, aqui eu não lembro a cidade dele, é? Cidade de Goiatuba. Goiatuba, isso. Lá, passamos lá, tem 10 dias atrás, temos uma boa reunião lá com ele, com os professores. Então, obrigado aí, um grande abraço ao Ailton. Muito abraço, um grande abraço então ao Ailton e a todo o pessoal de Goiatuba e região
que acompanham o programa Hora da Notícia. Adriana Pereira desejando também um bom dia, uma boa quinta-feira, tá feliz, né? O Flamengo venceu, então... Tá. Ela torce o Flamengo? Ela é torcedor do Flamengo, 0-1. É a 0-1 do Flamengo aqui na cidade. A Cléo Vieira Cacheta diz, bom dia, sempre ligado na Mais FM. É a frase da Cléo Vieira, obrigado, Cléo. A Mirna Vieira também desejando um bom dia, conectada aqui, obrigado também pelo carinho. A Maria Santos, aquela Cunha está aqui do lado também conectada, né? Administrando aqui a transmissão. A Maria Nova Silva também conectada, obrigado pela audiência. Deixa eu ver quem mais aqui, né? Muita gente curtindo, compartilhando. Gostou do programa? Gosta do nosso programa? Compartilhe nas suas redes sociais, né? Cada vez que você compartilha o Facebook, informa outras pessoas sobre o programa. A Mirna está aqui dizendo o seguinte, né? Analisando e observando esse novo modelo de governar o Brasil, é muito interessante que o presidente foi eleito pelas redes sociais e continua pelas redes sociais. Tirando a previdência social e o armamento da população, qual é o plano do governo para a saúde, para o desenvolvimento, trabalho, emprego e renda? Ela pergunta, né? Qual é o plano do governo para essas áreas essenciais na vida do brasileiro? Essa é a pergunta do brasileiro, né, Mirna? O que é que o governador, aliás, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, que teve aí mais de 55 milhões de votos nesse país, qual é a esperança, né? Qual é o sonho do povo brasileiro em ver ele buscar aí soluções para a questão da saúde, para avanços na educação, para avanços na geração de emprego? Essas três perguntas as perguntas que o povo brasileiro está fazendo. O que é que vai melhorar? Então, esse é o sentimento da população. É preciso, está no início de um governo, né, tem menos de 100 dias, mas é preciso o governo federal acenar para o povo brasileiro em ver como vai buscar soluções para os problemas. A população está precisando de saúde na cidade, a população está precisando de educação, a população está precisando de emprego, e para gerar emprego é preciso investir, né, para que a gente tenha parques industriais melhores, energia elétrica para poder trazer indústria, fazer com que a gente tenha qualidade de vida, né? Gerar emprego, porque aí o empresário vem, gera emprego, gera renda, ou seja, faz a máquina andar. Eu me lembro muito bem, Edmar, que o presidente Lula, um dos grandes projetos que ele teve para poder mexer com esse país, foi o projeto do programa Minha Casa Minha Vida, onde foi um projeto que ele apresentou para diminuir o déficit habitacional, mas ele mexeu em toda a economia, porque com a construção, com novas construções, com novos empreendimentos, você ajudava o grande empresário a poder investir, porque ele tinha uma linha de financiamento na Caixa Econômica Federal, e você também mexia com a base da sociedade, que é a população assalariada, o trabalhador, porque era ele que estava mexendo na construção civil, era ele que era o pedreiro, era ele que o servente, o construtor tinha lá a possibilidade de gerar emprego nas cidades. Ou seja, nós temos que ter criatividade, como o presidente Lula teve, para poder, nesse momento, apresentar soluções para o país, na educação, na saúde e na geração de emprego. Exemplo nós já temos do passado. É preciso fazer com que saia do discurso, sente na cadeira, como disse aí o Rodrigo Maia para o presidente Jair Bolsonaro, e comece a pensar o Brasil. Não dá mais para ficar apenas no Twitter e na rede social discutindo com as pessoas. Muito bem. Um abraço, quero abraçar o meu amigo Carlos Xavier de Sá, ele que está em Ribeirão Preto, São Paulo, acompanhando o programa. Obrigado ao nosso amigo Carlos Xavier, sempre conectado, deixando aqui o seu recadinho, obrigado. Eu queria pedir para o pessoal o seguinte, que você deixe o recado no WhatsApp, no 95294013, coloque sempre o seu nome, que às vezes a gente recebe aqui, eu tenho, por exemplo, aqui algumas mensagens que as pessoas não estão identificadas, né? Como a gente não tem o número no nosso smartphone, no nosso celular, a gente não consegue identificar, tá? Então, mande um recadinho, né? A gente fica feliz aqui, tem muita gente aqui deixando seu recado, tem gente aqui querendo ganhar a pizza do programa, né? O programa Tarde Comunitária está sorteando uma pizza e tem um monte de gente aqui pedindo a pizza, viu? Não é com o Hora da Notícia, mas é com
a Mais FM, então fica aqui o registro. Mas deixe sempre o seu nome, né? Porque aí a gente registra e fica mais fácil da gente falar de volta. A Cleo Vieira está fazendo uma reclamação aqui, o Antônio disse o seguinte, ela disse que gostaria de fazer uma reclamação. Ela fala o seguinte, que na central de regularização, acho que é a central de regulação, né, de Anápolis, existe um bebedouro que é só de enfeite, pois o mesmo não tem água. Que absurdo, né? O cidadão vai lá para cuidar dos seus interesses, não tem água para beber, tem um bebedouro que não funciona. Isso aí é responsabilidade da administração. Mas um governo que não tem geladeira nos PSF, né? Tá compatível aí, não tem geladeira no PSF, também não tem água. É a questão da atenção, né, ao usuário, né? Então, tanto em nível de atendimento, né, nas unidades básicas, mas também na regulação, né? E aqui fazer coro a Cleo, né? Quer dizer, vamos aí cobrar do prefeito uma melhor atenção. Tenho certeza que a Secretaria de Saúde não é falta de recurso para comprar um novo bebedouro ou para dar atenção às pessoas que ali sentam e ficam aguardando ali para ser atendido na regulação. Regulação que está ali na General Joaquim Inácio, né? No início da General Joaquim Inácio, né? E que tem muitas pessoas que vão ali porque é exatamente nessa central de regulação que tem a possibilidade de marcar os seus exames, né? Marcar aí os pedidos daqueles exames que os médicos fazem. Então tem que ir lá, olha, ver se tem a vaga, né? Então ela ali fica às vezes muito tempo. E como ela disse, precisa dar uma atenção ao usuário. Então um bebedouro é muito pouco para a Secretaria de Saúde, uma atenção maior a essas pessoas que passam ali pela regulação. Muito bem. Bom, vamos a Goiânia? Nós temos a participação do Libório Santos, direto de Goiânia, ele que traz os principais destaques do dia aqui no Estadão de Goiás. Vamos lá com o Libório Santos. Bom dia, Libório. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Restrições à proposta de reforma da Previdência para o setor rural. Aumentam os casos de assédio e abuso sexual contra menores. Goiás lidera a criação de empregos no Centro-Oeste. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 28 de março, quinta-feira. Esses são os nossos destaques. É preocupante o aumento de crimes, principalmente sexuais, cometidos por adultos contra crianças. Muitas das vezes ocorrem dentro de casa e praticadas pelos próprios parentes. Em Rio Verde, na zona rural, um homem foi preso acusado de abusar sexualmente dos filhos menores. Em Goiânia, um servidor municipal foi preso por assediar aluno de uma escola e mostrar para os adolescentes conteúdos de vídeos pornográficos. Se notar algum comportamento estranho das crianças ou adolescentes, procure investigar e, se constatar alguma prática delituosa, denuncie a polícia. Nem sempre as notícias têm sido boas, mas esta, pelo contrário, é positiva. Até porque o desemprego tem se tornado grande pesadelo nessa crise econômica. São cerca de 12 milhões de brasileiros à procura de trabalho. Mas no mês de fevereiro, Goiás teve um saldo positivo de 5.997 empregos com carteira assinada, com um crescimento de quase 0,5% em relação ao mês anterior. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregos. O resultado deixou Goiás em primeiro lugar no Centro-Oeste na criação de empregos formais. O diretor do Instituto Mauro Borges, Cláudio Nogueira, analisa como Goiás conseguiu chegar a esse ponto e também os desafios. Na recuperação econômica que o país está tendo, que ainda está sendo muito lenta, pelo menos na parte de emprego, Goiás está reagindo mais rapidamente. Basicamente porque o setor de serviços aqui está reagindo muito fortemente e também por conta da agropecuária. Então, o Brasil, por exemplo, teve um saldo negativo na agropecuária, mas Goiás conseguiu crescer nesse setor também. Então, são características específicas da economia de Goiás que também favorecem para esse crescimento mais rápido. Para que esse nível de emprego cresça mais ainda, né, realmente eu acredito que, no ponto de vista macroeconômico, você tem que ter uma maior estabilidade. E aí algumas reformas são extremamente importantes. O ajuste das contas públicas também é fundamental para destravar o investimento privado. Os servidores estaduais aposentados e ativos que recebem até R$ 2.670 serão pagos nesta sexta-feira, amanhã, portanto, né? O valor é referente ao salário de dezembro do ano passado. A informação foi divulgada no site oficial do governo estadual no dia de ontem. Outros servidores da educação, seletistas e de segurança pública também estão na lista.
Uma adolescente de 13 anos se jogou no segundo andar de um prédio para não apanhar da mãe. Segundo o Corpo de Bombeiros, a menina foi encabeada com um corte na cabeça e suspeita de fratura de uma das pernas. A equipe estima que a adolescente teria se jogado de uma altura de aproximadamente 3,5 metros. Um acidente envolvendo um caminhão de coleta de lixo e 2 motos matou uma mulher e deixou um homem ferido na J020 aqui em Goiânia. A mulher de 41 anos caiu embaixo da cabine do caminhão com impacto. Em outro acidente, também no perímetro urbano da capital, 8 pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma van escolar. Dentre as vítimas, o condutor da van e 7 crianças, com idades que variam de 2 a 10 anos de idade, que eram transportadas para a escola. O vazamento de amônia numa indústria em Rio Verde provocou a intoxicação em 8 pessoas que tiveram de ser medicadas e já receberam alta. O prédio onde trabalham cerca de 2.000 pessoas foi evacuado. A proposta do governo federal de reforma da Previdência Social continua tramitando no Congresso Nacional e promete provocar muita polêmica. Ela é considerada essencial para o país, mas a sua aprovação depende de muito debate. O deputado federal José Márcio Rainer, presidente da FAEG, que defende o setor agropecuário, destaca a sua importância, mas adianta que alguns pontos da proposta não serão aprovados. Nós entendemos que a nova Previdência que foi proposta é muito importante para o Brasil e extremamente necessária. Agora, é claro que se a gente imaginar que a proposta original ela é palatável para toda a sociedade, com certeza não é. Eu digo isso porque numa análise já feita por técnicos e por todos nós, a gente vê que alguns pontos eles precisam ser profundamente analisados. Eu vou dar alguns pontos aqui. Primeiro deles, alterar a idade de aposentadoria da mulher rural, que é dos atuais 55 anos passando para 60 anos, além do tempo de contribuição mínimo de 15 anos passando para 20 anos. Só quem não conhece a vida e a forma como uma mulher rural ela trabalha, ela vive, é que pode acreditar que uma proposta dessa seja palatável. Então, você imaginar que nós vamos resolver o problema da Previdência Social no Brasil, alterando a idade dessa mulher, é no mínimo desconhecer a realidade que nós vivemos no interior do nosso país. Somos taxativamente contra, nós já fechamos a questão dentro do Partido Democratas, a Frente Parlamentar Agropecuária já fechou a questão também. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo aí as principais notícias. Algum destaque aí, Antônio? Aquilo que nós temos falado aqui, né? Quer dizer, a reforma da Previdência é o grande tema nesses próximos 2 meses, ainda está na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal, mas todos nós, brasileiros, seremos afetados com essa reforma. E uma reforma que precisa de muitas mudanças. Nós somos contra a forma como essa reforma está sendo colocada, exatamente porque não houve esse debate. Se até o Democratas, que é um partido bem alinhado com o presidente Bolsonaro, percebe que um projeto que encaminha e quer resolver o problema da Previdência, fazendo o trabalhador rural a grande vítima, porque o trabalhador rural está sendo vítima dessa reforma da Previdência. Sem falar quem está com a carteira assinada, com as desvantagens, questão de contribuição, que todos nós teremos, isso é ajuste fiscal. Então, trabalhar hoje fazer 20 anos, imagina, 20 anos que o trabalhador rural vai ter que ter para poder colocar-se como aposentado. Quer dizer, a forma como se vive, a questão da idade da mulher, quer dizer, tudo isso, obviamente, e todos nós comentou o deputado federal, que isso não conhece o Brasil, só quem não conhece o Brasil que é possível fazer uma reforma da Previdência, como está querendo colocar a lei federal apenas para poder dizer que fez uma reforma e fazer um ajuste fiscal em cima daquelas pessoas que mais sofrem, que são os trabalhadores rurais e quem realmente é assalariado nesse país. Então, esse comentário do deputado é pertinente e nós concordamos que dessa reforma da Previdência, dessa forma, ela não caminha. A sociedade aceita esse tipo de mudança que vai prejudicar os trabalhadores e trabalhadores. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia.
Hora da notícia. A informação com credibilidade. Na Mais FM. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney, água, gás, carvão e uma completa mercearia. Bom preço e um excelente atendimento. Venha fazer uma visita e confira. Disque Gás Sidney, Rua Luiz Muniz Moreira Lins, quadra 34, lote 8, Jardim Arco Verde. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Sanduícheria e Pizzaria do Primo. O melhor lugar para você saborear o seu lanche. Temos açaí na tigela, sorvetes néctar, picolés, sucos de laranja natural e bebidas em geral. Sanduíche à moda no prato e uma deliciosa pizza na hora. Todas as quartas e quintas, 20% de desconto no seu lanche. Avenida Antônio Carlos Pereira, quadra 6, lote 1, setor sul. Teleentrega setor sul e bairros vizinhos. 3314-5528 e 99219-4242. Entrega das 18 à meia-noite. Sanduícheria e Pizzaria do Primo. O melhor lugar para você saborear o seu lanche. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Hora da notícia. A informação com credibilidade. Na Mais FM. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a todos que participam conosco, deixando aqui um recadinho no WhatsApp, o meu amigo Walter Rodrigues, né, dizendo que, mandando avisar aqui para os setores da política napolina que Antônio Gomide vem aí, né, fazendo campanha para prefeito. Já está aqui, né? Já estou aí. Outro abraço aqui também para o meu amigo Eduardo Diagramações, que estava sumido, né? E apareceu, né? Seja bem-vindo aí, fazendo a defesa do presidente Bolsonaro, né? Ele andou sumido aí uns 90 dias, está de volta. Obrigado pelo carinho da audiência. A Adriana Pereira, Antônio, está fazendo uma reclamação aqui com relação a Saniago. Segundo ela, um problema sério da Saniago. Ela cita aqui que domingo faltou água o dia todo no IAPC e região. Voltou na segunda-feira apenas por 2 horas e hoje acabou de novo, né? O pessoal ali da região do IAPC está sem a famosa água, para variar. Esse é um negócio que até quando, né, a Saniago vai judiar da nossa população, né? Porque se ela não recebesse mensalmente
essa tarifa cara que tem na nossa cidade, que tem no nosso estado, até justificava. Mas quando você não paga, eles cortam. Quando você paga, não tem? Quer dizer, então fica aquela dificuldade do cidadão entender a quem cobrar. Isso porque está chovendo todo dia, né? Oi? Isso porque está chovendo todo dia, né? Isso nós não chegamos no mês de agosto, nós estamos aí no mês de março, né? As chuvas aí estão de vento em popa. Então, na verdade, é a famosa revisão técnica, né? Quando você liga lá, não, porque nós estamos aqui fazendo uma revisão e estamos fechando um setor, abrindo outro setor. Quer dizer, uma falta de preocupação com o contribuinte, uma falta de atenção com as pessoas, né? E é como disse a Adriana, né? Quer dizer, se fosse algo que fosse supérfluo, mas água, como é que você vive numa casa sem água? E quando você imagina que você, no final do mês, tem que pagar essa água, e aí você olha para trás e que ficou lá 3, 4, 5 dias sem água, dando problema, né? Quer dizer, isso é muito ruim, né? Mostra, né, que a empresa não tem o devido cuidado e o zelo por aquilo que ela podia prezar, que é a imagem dela. Porque à medida que a empresa não presta um bom serviço, o que a população quer? Que venha uma outra coisa melhor que essa empresa. Porque à medida que não dá satisfação, à medida que não atende o usuário, à medida que não presta um bom serviço à cidade, todos nós queremos o quê? Que venha algo melhor, né? E muitas vezes o que falta realmente é a atenção da diretoria, uma atenção devida para poder comunicar à população, para ela se preparar, né? Que às vezes vai haver aí algum problema, mas essa falta de atenção da diretoria com a população, a falta de atenção da Saniago para com a cidade é muito grande. E não é de hoje, já tem um tempinho que essa falta de atenção, ela se evidencia e passa muita raiva em todo mundo. Outra informação aqui é que hoje tem manifestação dos servidores da Assembleia Geral do Sindianápolis, dia 28 de março, às 8 horas, no pátio do Centro Administrativo. Então, a convocação ontem circulou nas redes sociais para manifestação, né, Assembleia Geral do Sindianápolis, ali em frente ao Centro Administrativo. Possivelmente nesse horário, né, os servidores estão ali reunidos, né? Uma reclamação dos sindicatos é que o prefeito municipal Roberto Naves, né, fez acordos, fez promessas, fez combinações e não cumpriu nenhuma delas. Está acontecendo exatamente nesse momento, né, lá na frente do Paço Municipal, da Prefeitura, né, essa Assembleia do Sindianápolis, né? Os servidores, obviamente, vão tomar decisões importantes para aquilo que eles acham importante nas reivindicações, questão salarial, questão da database, tudo isso foi alterado e, obviamente, precisa ser cumprido pelo prefeito. O Sindianápolis tem toda a autoridade para poder tomar suas decisões naquilo que é importante para o servidor. E o servidor precisa ficar muito atento àquilo que é seu direito, porque o que nós estamos vendo é que quando o gestor não quer pagar, ele tem ido lá na lei e tenta impor uma situação junto à lei para mudar aquilo que já era direito do servidor. Isso já aconteceu pelo menos umas 4 vezes nesses últimos 2 anos. E eu percebo que o sindicato precisa ficar muito atento a essas situações. Muito bem. Um abraço para a Letícia Silva Nascimento, está ouvindo a Mais FM, o nosso programa, pelo aplicativo de celular. Isso aí, você pode também fazer como a Letícia, baixar o aplicativo e ouvir a Mais FM em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. A Maria Santos, ela participa do programa aqui, ela diz o seguinte, que ela diz, dá parabéns à nossa equipe, a Mais FM, pela parceria com a Cerrado Rádio. Os ouvintes só têm a ganhar com todos esses profissionais competentes, né? Obrigado aí a Maria, né? Lembrando da nossa parceria com a Cerrado Rádio, que a partir dessa semana está transmitindo ao vivo o programa Hora da Notícia, né? E compartilhando a nossa programação. E nós também compartilhando o programa Fato e Notícia, que é um programa, né, como o nome diz, de noticiário que acontece a partir das 14 horas. Então, aqui também ao vivo pela Mais FM. A gente já ampliando os nossos canais para comunicar com o nosso ouvinte pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Um abraço para o Mário Sérgio Moreira, ele que está lá nos Estados Unidos acompanhando. Ela diz que Saniago está há anos trabalhando com incompetência, né? Falta competência a Saniago. E tá aí o recadinho do Mário Sérgio Moreira, ele que está nos Estados Unidos acompanhando a gente também ao vivo, todos os dias, sempre participando aqui. Isso aí, Mário. Obrigado pelo carinho da audiência.
Edmar, tem um convite que eu gostaria de fazer aqui, inclusive aproveitar os nossos ouvintes. Amanhã, a partir das 9 horas, lá na Assembleia Legislativa, nós vamos estar fazendo uma entrega de um certificado de mérito legislativo aos professores e servidores do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Aquele instituto, que é um instituto que forma médicos, né, na área de saúde, dentistas, biomédicos, né, está fazendo 50 anos de fundação. E nós vamos fazer essa homenagem amanhã, a hora que você estiver aqui terminando o programa, nós estamos começando lá na Assembleia essa homenagem. É uma sessão solene, nós fomos propositor dessa sessão e vamos estar lá homenageando esses professores, né, que vai estar lá o reitor da Universidade Federal de Goiás e vai estar lá os professores do Instituto, né, que é importante, Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Então é importante que a gente também, alunos, né, que são nossos ouvintes aqui, pessoas que passaram pelas ciências biológicas, né, de maneira geral, a área de saúde, principalmente, pessoas que estão aqui nos ouvindo e que formaram na Universidade Federal, ou que são professores, ou que são parentes, né, de professores ou de alunos que ali passaram, que possam estar lá também, tendo oportunidade de poder fazer a homenagem a esses 50 anos da fundação da universidade e daquele instituto, especificamente em relação ao Instituto de Ciências Biológicas. Muito bem, então parabéns aos professores e homenageados, parabéns ao Instituto por estes muitos anos de trabalho. E, é claro, né, ainda, né, você falou em universidade da Universidade Federal de Goiás, me lembrei aqui também das manchetes que estão também nos jornais de hoje, né, especialmente o Jornal Popular, sobre a UEG, né, a UEG, a Universidade Estadual de Goiás, a universidade que nós, anapolinos, temos orgulho de ter a sede da UEG aqui na nossa cidade. A UEG está enfrentando diversos problemas, né? E o Jornal Popular traz a seguinte informação: decisão sobre antecipação de eleição na UEG cabe ao governador. Nova votação fora do prazo para a escolha de reitor da universidade depende de alteração de um decreto. O titular pediu afastamento depois de ter o nome envolvido em supostos desvios. É o que destaca o Jornal Popular. Isso aí lamentável, né? Lamentável em todas as situações, né? O reitor Haroldo Reimer, né, ele da Universidade Estadual de Goiás, pediu ontem o afastamento, né, ali numa reunião que era do Conselho Universitário, ele pediu o afastamento da reitoria, exatamente porque ele tem o nome dele envolvido no recebimento de bolsas mensais, Edmar, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, que é o chamado Pronatec. Então, esse programa é um programa do governo federal que a Universidade Estadual de Goiás fazia uso no sentido de poder proporcionar que essas bolsas chegassem a pessoas, né, a estudantes, bolsistas, para poder fazer o seu curso de formação. Só que o nome dele foi envolvido até porque ele usava dessas bolsas como pagamento até para ele mesmo, além de pessoas que eram familiares. Então, ele quer um tempo para poder explicar isso. E, para isso, obviamente, ele pediu o afastamento junto ao Conselho Universitário, porque teve aí essa denúncia e que, apesar dele estar aí à frente da UEG já há mais de 7 anos, ele ainda teria mais um ano, né? Só o ano que vem que teria as eleições para definir o novo reitor. Mas como houve essa denúncia, ele pediu o afastamento e agora fica a indecisão. Será que o próprio Conselho pode convocar novas eleições já agora, a partir do mês de junho, e assumir um novo reitor? Isso é o que a manchete diz. Vai depender isso aí de um decreto do governador para poder definir se entra um substituto apenas até o ano da eleição, que é o ano que vem, em relação ao reitor, ou se pode antecipar e já fazer novas eleições esse ano. A grande verdade é que a Universidade Estadual de Goiás já podia estar discutindo aquilo que nós queremos que ela discuta. A questão do conhecimento, a questão da valorização dos professores, a questão de mostrar, nesses 20 anos que a Universidade Estadual de Goiás tem a sua existência e a sede está aqui em Anápolis, que a gente possa cada vez mais potencializar a Universidade Estadual de Goiás. Infelizmente, nós estamos discutindo aqui a questão de denúncia contra o reitor, que é lamentável nesse momento, né, que poderíamos estar discutindo melhorias para a própria universidade. Muito bom. O nosso tempo está esgotado.
Mais alguma informação relevante aí que precisa ser dada, Antônio? Não, eu acho que hoje está bem abastecido, né? Que nós percebemos bem recheado aí. o programa. E as conversas hoje tem, né, de afastamento de reitor a Bolsonaro. E a busca e apreensão de governador. Da Saneago, puxa vida, recheadíssima e a população está bem informada. É isso aí, temos o pensamento do dia? O pensamento do dia hoje, nessa quinta-feira, consulte sua esperança, não consulte seus medos. Pense nisso. Bom dia. Muito bem, bom dia para você. Obrigado àquela Cunha que nos ajudou aqui na transmissão do programa. Obrigado ao pessoal da Cerrado Rádio, né? Um abraço para o meu amigo Flávio, Dr. Luiz Carlos, para a Lorena Motoril, toda a equipe da Cerrado Rádio. Nosso abraço. Obrigado aí pela parceria, né? Como diz a Maria aqui, a Maria Santos, uma grande parceria da Mais FM com a Cerrado Rádio. Obrigado. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia, a partir das 8 da manhã. Às 2 da tarde você tem Fato e Notícia. Às 17 horas tem ao vivo o programa Tarde Comunitária. Estou aqui. Tarde Comunitária com meu amigo Marivaldo Santos. E amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, nós estaremos ao vivo de novo aqui, direto dos estúdios da Mais FM, no alto do Jardim Arco Verde. Um abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e o deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9.